Não, cara, tu vai levantar pra correr pra banheiro. Ô Davi, vai pra frente. De minha mãe. Isso aí, meus queridos, já perdemos 10 minutinhos nessa troca de aula lá, tranquilinho. Vou corrigir o exercício de física, inclusive o desafio que era a questão 4. Vou te passar uma tarefinha baseado nisso que a gente acabou de ver, de física, e aí sim vamos começar a nossa revisão de matemática. A tarefa vai ser na apostila. Pois então, cara, a gente pode dizer que no trabalho de física, algumas questões desse tipo é legal, né, cara? Tá fresquinho, revisado, viu que é muito simples, nesse nível, né? E aí vamos buscar algumas questões anteriores. Lembra que estava falando de atração gravitacional? Certo? Calcular a força de atração entre dois corpos, a aceleração da gravidade, que na Terra não é igual em toda a superfície terrestre, lembra? No Equador é um pouco menor a aceleração da gravidade comparada com a dos polos, porque a Terra é achatada, então quem está no polo está mais próximo do centro da Terra, está sendo mais atraído. E além disso a Terra gira, né? Certo? E o fato da Terra girar, quem está no Equador se sentiria jogado para fora da Terra pelo giro da Terra, né? São os dois efeitos que alteram a aceleração da gravidade na Terra. Então seria legal de dar uma revisadinha naquele começo do volume 2. Além disso, coisas desse tipo, porque nós temos ainda 2 dias para exercitar, para tirar dúvida. Eu posso te garantir que vai ser algo muito light. Eu não posso, depois de ter ficado 3 semanas sem estudar, né? 2 de férias mais Olimpíada, né? Acho que umas 3 semanas a gente já curtiu. Eu não posso chegar com os 2 pés, quero que tu esteja no mesmo ritmo que eu te deixei. Não existe isso. Então fiquem tranquilos, certo? Vai ser uma avaliação bem tranquila. Venham comigo, olha só o tipo de avaliação. De acordo com a figura abaixo, determine o que se pede. Aí tem um carrinho desenhado, parece o carrinho dos Jetsons, e tem uma massa. A massa é 1.200 quilogramas. Se tu tá com medo, cara, anota os dados para ficar irreparável. Diz que esse carrinho tinha uma aceleração de 3 metros por segundo e pedia a força atuando nele. Uma das maneiras de representar segundo a lei de Newton é física, meu amor. O F eu não sei. A massa, 1.200. E a aceleração, 3, né? Pô, cara, não tem como perder uma situação dessa, né, cara? 3.600 o quê? Para puxar o saco do cara que criou essa teoria toda, N de Newton. Observem, se nós tivéssemos feito a conta com as unidades, olha o que aconteceria. Era 1.200 quilogramas, né? E a aceleração era 3 metros. Quando eu multiplico isso, dá 3.600 quilograma que multiplica. Tu vê, né, cara? Quando eu chamo isso de 3.600 newtons, eu estou dizendo que a unidade newton corresponde a quilograma multiplicado por metro dividido por segundo ao quadrado. Isso que eu acabei de fazer para vocês chama-se análise dimensional. E esse colchete é internacional. No mundo todo, quando a gente vai fazer a análise dimensional, a gente usa colchete para deixar claro para o leitor, estou fazendo uma análise dimensional. Newton é uma unidade básica ou é uma unidade composta? Composta, né? Composta de metro, quilograma e segundo. Quilograma multiplicado por metro dividido por segundo ao quadrado. Aqui na nossa região sul, eles cobram muito pouco análise dimensional. Agora, para o norte do país, São Paulo, Rio, eles cobram direto. Então, às vezes, na nossa material aqui mais do sul, a gente não usa muito. E aí vai fazer uma prova lá da Unicamp, da USP, da UFRJ, e aí acaba se perdendo. Então, uma palhinha rápida de análise dimensional. Tu, na próxima avaliação, não precisa se preocupar com isso, tá? Era isso que eu queria. Corrigiu? Mostra que corrigiu, cara. Professor, eu errei, não tenha vergonha, não tem problema nenhum errar, eu errei minha vida toda e continuo errando hoje. Reconheça o erro, dá o errado, copia o certo, está resolvido. Questão 2. Questão 2 falava, uma massa de
quilogramas, vou anotar o dado que não custa. Essa aqui eu fui um pouco perigoso, viu, né? Sofre a ação de uma força de 200 newtons. Determine a aceleração. Física, meu amor. A força é 200, a massa é 5.000. E aí eu quero saber a aceleração. Eu fiz de propósito os números. Eu sabia que a maioria ia acabar na hora de fazer da conta, de simplesmente escrever 5.000 dividido por 200. Porém, o número que está multiplicando é que passa. O que aconteceu desta linha para esta, na verdade verdadeira? Isso, nós pegamos a igualdade e dividimos ambos os lados por 5.000, para que aquela multiplicação por 5.000 desaparecesse. Mesmo às vezes alguns alunos escreveram correto, mas na hora de dividir, dividiram 50 por 2 que deu 25. E isso é o teu cérebro buscando o caminho mais fácil. Tu lembra que no começo do ano eu apliquei uma dessa também? Eu apliquei uma dessa com velocidade. E depois na prova fiz de novo. E tu vê, passa um tempo, a gente se distrai. Quando a gente coloca de novo essa questão com os números perigosos, é comum a gente falhar. Não fique magoado, vamos fazer bonito aqui. Dividir por 100, ficou 2 dividido por 50. 0,0, ainda não dá. 0 vai 0. E aí deu? 4. Em compensação, muitos alunos acertaram sem nem me chamar. 0,04 o quê? Ninja, garota. Se tu ficar inseguro, tu pode pegar a questão anterior e colar dela, ó, a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Muito bem. Última questão básica. Tu vê como vai ser fácil ganhar pontinho numa parte da nossa avaliação, hein? Eu poderia simples, né? Tu vê, ó, a maneira elegante é essa aqui. Uma outra maneira, de repente, é tu já usar a fórmula como nós construímos ela pela primeira vez, né? Se tu for ver, né, se a gente partir daquela fórmula, já fica pronto, né? Já fica 200 dividido por 5.000, certo? De qualquer forma, eu gosto de estimular o aluno a usar essa fórmula desse jeito, porque no vestibular ela vai estar daquele jeito. Mas se tu já decorou ela daquele outro jeito, usa. Fica mais rápido até, eu confesso. Não. Se o cara não pediu no formato decimal, tu tem o direito, né? Isso aqui é exatamente a mesma... Ops, né? 10% no quadrado. 1/25 é exatamente o mesmo que 0,04. Porém, existe uma cultura da matéria, né? Em matemática, o professor não poderia falar nada. Porque se eu não pedir responda na forma decimal, o aluno tem o direito de usar a fração irredutível. Agora, na física é pouco comum a gente responder algo em forma de fração. É mais elegante a gente responder na forma decimal. Por isso que numa prova de física era esperado que o aluno já fizesse a divisão automaticamente, mesmo que não fosse pedido. Porém, eu não teria coragem de dar errado para o aluno, porque é a resposta correta. Certo? De qualquer forma, vamos fazer um combinado aqui entre nós. Na física, vamos sempre responder na forma decimal. Tá? Porque na matemática a gente já geralmente aceita a forma da fração irredutível. Ótima colocação. Questão 3. Uma pessoa em queda livre. Imagina que delícia, hein? Pena que não dá, né? Porque quando eu falo queda livre, eu estou desprezando a resistência do ar. E um paraquedista se sente em queda livre só na hora que ele pula do avião. Depois, quando a resistência do ar iguala o peso, ele cai em MRU, né? A velocidade para de aumentar. Claro que ele continua, ele sente o vento batendo nele com tudo, né? As bochechas, tu viu, né? Fica tudo deformada, a cara fica toda deformada, né? Com o vento batendo na cara dele. Né? Fica bem engraçado, inclusive. Mas naquela hora ele não está mais em queda livre. Porque ele já está em MRU, a força resultante já é zero. Então o radical é o começo da queda, quando tu sente o corpo acelerando. Aquele momento é o mais radical. Depois tu sente a pressão do ar no teu peito, tal, mas não vai ser tão radical. Queda livre é uma situação que só existe mesmo na mente do ser humano, né? Na prática não dá para ter queda livre. Mas tudo bem, vamos ver lá. Tem alguma simulação? Pois é, como é que nós faríamos a simulação? Nós teríamos que fazer uma câmara a vácuo, né? E isso é muito delicado, fazer uma câmara a vácuo, ainda mais se ela for muito comprida. Teria que ser uma super câmara a vácuo e jogar o cara dentro da câmara, né?
Se fazer uma câmara a vácuo pequenininha já dá trabalho, porque a pressão atmosférica tende a implodir essa câmara, né? Tu imagina uma câmara grandona para o cara poder cair. Então, na prática, queda livre não vai existir. O ar vai sempre atrapalhar a nossa queda livre. Tu vê que interessante, ao ler a palavra queda livre, o aluno já tem que saber que está desprezando a resistência do automático já. Então é uma situação absurda aqui na questão 3. Uma pessoa em queda livre tem aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. É o clássico, né? Quando a pessoa está caindo, né? Aqui nas próximas superfícies da Terra, é mais ou menos essa aceleração. Deixa eu anotar os dados, né, cara? Eu sou iniciante, né, meu? Eu vou ser humilde. Dados. Quando sofre uma força-peso de 800 newtons, quem é que está fazendo essa força-peso na pessoa? A gravidade. Da onde vem essa gravidade? A presença do planeta Terra. O planeta Terra está atraindo a pessoa porque massa? E a força de atração ele disse que era 800 newtons. Vou obedecer então. Calcule a massa da pessoa. Física, meu amor. A força, 800. A massa eu quero descobrir. E a aceleração, 10 está multiplicando, passa dividindo uma pessoa com uma massa comum aí, 80 quilogramas. Uma pessoa alta, né? Pode até ser magra. 80 quilogramas. Tranquilo? Tu vê, não tem do que a gente reclamar nesse começo. Eu não posso pegar coisa, né? Fazer coisa difícil contigo se eu te ensinei essa matéria hoje. Não podia? Peraí. Olha essa questão 3. Se eu tivesse usado a fórmula P igual a M vezes G, ia mudar alguma coisa? Ele chamou de peso 800. A aceleração da gravidade ele disse que era... Pô, cara, na verdade, se tu for parar pra pensar, tu já usava essa segunda lei de Newton há tempo, né? Peso igual a M vezes G, na verdade, é a segunda lei de Newton com a cara modificada. Essa fórmula nasceu desta ideia. Então tu vê, cara, eu lembro que no fundamental, lá no 9º ano, né, a professora já pedia para calcular o peso do astronauta na Lua, na Terra, e eu fazia M vezes G, massa vezes gravidade, multiplicava. Eu não fazia a menor ideia que eu estava usando a segunda lei de Newton. E é importante, a partir da aula de hoje, tomar essa consciência. Peso igual a M vezes G nada mais é que a segunda lei de Newton, aplicada num objeto que está em queda, uma situação que nem existe. Eu, na tua idade, eu ficava puto. Eu já ia levantar a mão. Sim, professor, peraí. Tu tá me ensinando a calcular uma coisa que não existe? Isso. Eu ia ficar revoltado, que eu não ia ensinar, não ia entender. Por que, professor? Isso não existe, que babaquice, estou perdendo meu tempo. Não, é que a natureza real, ela é tão complexa que se eu não te ensinar primeiro uma coisa simplificada que não existe, para depois te ensinar a realidade, a gente não vai conseguir se transformar em engenheiro futuramente. Por isso que a gente primeiro mente um pouquinho para vocês. Finge que queda livre existe, exercita a queda livre, para depois colocar a resistência do... Aí vai fechar. Aí nós já vamos estar indo para uma situação realista. Certo? Tá tranquilo, né? Então tu vê 3 questões do nosso trabalhinho de sexta-feira tá definido. É física, meu amor, lê com carinho, não bobear na matemática básica, a unidade vale ponto, colhem da própria prova, na própria prova vão ter as unidades escritas, então não precisa decorar. Né? Numa questão vai pedir aceleração, só que na outra vai dizer que um objeto tem aceleração de tantos metros por segundo ao quadrado. Então tu não precisa decorar nada, é só estar ligado. A melhor questãozinha era o desafio, né? Para encerrar a aula de física. A melhor questãozinha era o desafio. Vamos ver o que o desafio trazia. Fizeram certinho ali? Esse caderno bonito, cara. Quero poder sentir orgulho ao olhar esse caderno. Né, Caio? Então vamos lá. Desafio. Tinha 2 caixinhas, essas caixinhas vão começar a nos perturbar a partir de agora. 2 caixinhas empurradas com uma força de 40 newtons. Uma delas, a caixinha A, tinha 3 kg, a outra caixinha B tinha 7 kg. Determine, ele pediu na letra A aceleração do sistema, na letra B ele pediu a força que A faz em B, internacionalmente a gente chama de FAB, e ele ainda pediu
representação de todas as forças que atuam em A e B, que nós vamos passar a chamar de diagrama de corpo livre. É o nome técnico para esse desenhozinho que nós vamos fazer. Diagrama de corpo livre. Vamos que vamos. A primeira parte eu vi a maioria conseguindo fazer, porque nós temos para calcular a aceleração física, meu amor. Não se esqueçam que esse F é a força. A força que atua no sistema é 40. E que massa que esse 40 empurra? É verdade, é o 3 e o 7. Então tu vê, não mudou porcaria nenhuma. Ah, agora tem duas caixinhas, ferrou. Para com isso, pô. Soma a massa das duas caixinhas antes de fazer a conta. E aí tá multiplicando, passou, que vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ninja. Essa aceleração vale para quem? Para as caixas, para A ou para B? Para as duas. A aceleração da caixa A é igual à aceleração da caixa B, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. É isso que é importante concluir. Outra, né? Se algum dia na tua vida tu for empurrar objetos desse jeito, caixa A e caixa B, se a caixa B sair correndo na frente, tu chama um padre. Tu entende o que eu digo? Elas têm que estar com a mesma aceleração. Não existe isso, saiu correndo a outra caixinha. Né? Não que eu não possa fazer isso, ó. Não queria, eu queria só que ela deslizasse. Não que eu não possa segurar uma caixa para a outra se desconectar, né? Mas não era o que estava acontecendo, né? Obrigado, meu querido, obrigado. Um pouquinho atrapalhado só, né? Valeu, meu querido. Vê, né, cara? Tem gente que é gente fina mesmo, não precisa pedir nada. Ô, gente, olha só. Quando eu vou fazer a força que A faz em B, eu estou querendo a força que essa caixa faz na caixa B. Tu concorda que eu posso calcular a resultante na caixa B? Se eu calcular a resultante na caixa B, quem é que está fazendo essa resultante? Só pode ser a caixa A. Se eu quiser aplicar o física, meu amor, na caixa B, as características todas têm que ser da caixa B. Qual é a massa da caixa B? 7. Que aceleração que ela adquiriu? 4. Portanto, a força resultante na caixa B, 28 newtons. Quem que faz esta força resultante? Só pode ser a caixa A, é a caixa A que bate na caixa B e empurra ela para frente. Portanto, neste caso eu percebo que a força resultante em B pode ser chamada de força que A faz em B, para ficar internacional a qualidade. Se a força que A faz em B é 28 newtons, qual é o módulo da força que B faz em A? 28 newtons. Isso se explica por que lei de Newton? Terceira, porque para uma ação existe uma reação de mesmo módulo. Parabéns. Se tivesse, por exemplo, mais uma caixa ali, que seria a caixa C, e tu fizesse a reação que A faz em C, teria que se mover também. Ó, que bacana a pergunta do colega. Ele já percebeu que em algum momento eu vou colocar uma nova caixa na frente da B. Só que a caixa, se eu colocar uma nova caixa aqui, a caixa A encosta nela? Então a pergunta, a força que A faz em C não faz sentido. Agora faria sentido a força que B faz em C. A técnica não mudaria para a força que B faz em C. Bastaria calcular a resultante em C. Agora eu te pergunto, se houvesse aquela caixa C na ponta, e eu te perguntar a força que A faz em B, aí é que é o perigo. Se nessa situação eu te perguntar a força que A faz em B, será que não ia mudar o cálculo? Tem que diminuir a de C, não tem? Na verdade, tu teria que fingir que a caixa B e a caixa C eram uma caixa só. E no lugar da massa, tu vai colocar a massa do B e do C. Afinal, quando a caixa A empurra B, ela carrega a C junto, né? Seria um momento perigoso. Mas ainda é cedo para a gente discutir isso. Eu vou colocar a terceira caixa só depois. Por enquanto vai ser só duas caixas. Questão final. Esse item C, o item A foi tranquilo, o item B, né, a gente deu uma filosofadinha daqui pra cá, mas foi tranquilo. Mas é o item C que vai te deixar poderoso. O item C quer fazer um desenho
que é o que vai te deixar poderoso em dinâmica, que é o nome dessa matéria que nós estamos estudando. Terceira lei de Newton, dentro da dinâmica. Olha só como é que se faz no mundo todo o tal do diagrama de corpo livre. Primeiro passo, desenhe as caixas flutuando. Não pode ter o chão. Só de tu desenhar o chão já não é um diagrama de corpo livre, porque o corpo tem que estar livre. Quais forças atuam no corpo A? Eu quero todas. Tem o peso, a terra está atraindo o bloco A. O empurrão. O empurrão tem a força F, empurrando ele para a direita. Parabéns, o ar a gente poderia discutir, mas por enquanto vamos ignorar atrito para não complicar nossa vida. Só nas próximas aulas nós falaremos de atrito. Anormal eu aceito, senão o objeto estaria caindo aceleradamente. A gravidade está ali, né? O peso do ar. Falta uma força só. Isso. Te coloca no lugar da caixa A. Quando tu for empurrado para frente, tu esbarra em alguém que está na tua frente. Tu vai sentir a presença desse objeto no qual tu esbarrou, né? E ele vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Vai te atrapalhar, então ele vai te empurrar no sentido oposto do movimento, né? Como é o nome técnico dessa força? Força que B faz em A. Esse é o nome correto dela. Se tu não colocou o nome nela, não tem problema. Quem desenhou a setinha tá de parabéns já. Mas bote o nome nela agora, porque é importante tu saber denominar essas forças. Para a caixa B, que forças? Tem o empurrão que vem de quem? Vem do A, então eu vou denominar F AB. FAB é o nome técnico dela. Tem o peso vai ser maior ou menor? E o peso da A? Maior, né? Então eu vou fazer uma seta maior para ficar elegante, para mostrar para o corretor da questão que eu estou ligado. Normal. E como não tem atrito e não tem ninguém na frente dela, ela não vai sentir nenhuma força oposta ao movimento, só força a favor do movimento. Isso é o diagrama de corpo livre. Ou seja, eu tirei a figura, acabei com a figura, com o chão, com o ato dessas caixas se encostarem, representei só as caixas individualmente e todas as forças que atuam nela. Cara, vai ter questão de física. Não de repente não para esse ano, mas a partir do ano que vem, principalmente no terceirão, que o cara só vai conseguir matar a questão se primeiro ele fizer o desenho das forças, para depois montar as equações. Por isso que é importante aquele item C. Ele tem que ser o mais importante de hoje. Chega, cara, chega. Anota a tua tarefa. Amanhã a gente volta a falar em física. Muita física já hoje. Fala um pouquinho. Claro, cara. Sem problema nenhum. Ó, eu primeiro fiz o física, meu amor, nela toda, né? Tranquilo. Como eu queria saber a força que o A fazia no B, eu pensei comigo, poxa, a força que o A faz no B. No corpo B, que forças estão atuando? Peso normal e a força que o A faz no B. Peso e normal vão se anular, né? E então a força que sobrou é a resultante. Filosofando, eu percebi que a força que o A faz no B é a resultante em B. Aí eu pensei, vou calcular essa resultante em B. Se eu quero calcular a força resultante em B, eu só posso usar a massa do B. E a aceleração do B, é tudo do B, né? A força resultante em B é a massa dele, que é 7, multiplicado pela aceleração dele, que é 4, calculamos anteriormente. Logo, a força resultante em B é 28. Mas quem que está empurrando o B? O A. Então, esse 28 que eu calculei, que é a resultante em B, também é a força que o A faz em B. Por isso que eu troquei o nome dela. Parei de chamar de força resultante em B, chamei de força que A faz em B. Aula que vem, eu vou fazer esse item 4 de novo. Só que eu vou fazer totalmente diferente. Primeiro vou fazer o desenho, depois eu vou aplicar a segunda lei de Newton em cada desenho, e depois vou fazer uma conta bizarra para chegar na mesma resposta. Vou fazer o inverso, para a gente trabalhar isso na nossa mente. Porque eu te confesso, aqui foi um golpe filosófico. Quer ver? Asdrubal e Jezebel se brigaram. Jezebel deu um tapa na cara de Asdrubal.
sabendo que a força resultante na cara de Asdrubal foi 20 newtons, que força Jezebel fez em Asdrubal? É mais ou menos isso que aconteceu ali, entendeu? A gente calculou uma força resultante em B. E depois, filosofando, concluímos, quem produziu essa força foi o A. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Aliás, para finalizar, quem é a resultante em A? Me ajuda. Como é que eu calcularia a força resultante em A? É a massa do A? A aceleração do A, né? A massa do A é quanto? E a aceleração? Que engraçado, alguém tem uma explicação para a resultante no corpo A tá dando 12? Como é que pode a resultante no corpo A tá dando 12? Ah, peraí. Essa e essa se anularam, né? Peso normal. A F vale quanto? 40. E a força que B faz em A vale quanto? 28. 40 menos 28? Ah, tá ali, ó. Eu calculei de novo física, meu amor, só no corpo A deu 12. Ué, mas que 12 é esse? Não tinha 12 nenhuma na questão. Ah, tá certo, se o corpo é empurrado com 40 para frente e com 28 para trás, é o mesmo que fazer uma força só de 12. Como não tinha ninguém na ponta, não tinha o corpinho C que ele quis colocar na questão, a resultante em B era a própria força que A fez em B. Calculei a resultante em B, descobri a força que A fez em B. Eu tenho certeza que outros colegas estão com a dúvida. Só que ainda não perguntaram, mas vai demorar um pouco mais ainda, mais alguns dias para a gente bater no ponto central da questão. O que eu preciso é entender por que a B foi feita daquele jeito. Nas próximas aulas nós vamos voltar a falar disso. Tenho 70 quilos. Cabo de guerra. O professor Otávio é a corda no cabo de guerra. Uns alunos tentam me linchar para o lado de lá, me puxam com 300 newtons. Outros alunos tentam me puxar para o outro lado, certo? Com 230 newtons. Que aceleração que o meu corpo vai adquirir, já que eu tenho 70 quilos? Tinha 300 newtons para lá, né? Galera me puxando, 300 newtons. E a galera me puxando por esse braço, 230 newtons. Quanto é que dá a força resultante? 70. Qual é a minha massa? 70. Qual é a aceleração que eu vou adquirir? 70 igual a 70 vezes A. A igual a 1. Para onde? Para lá, né? Tu concorda que se atuar mais de uma força no objeto não fica mais difícil, né? Antes de jogar no física, meu amor, tu só tem que, nesse caso, subtrair, né? Mas poderia ser um me puxando pela mão com 300, outro me puxando pelo pé, né? Concorda? Aí, em vez de subtrair, tu soma e tasca no física, meu amor. É só o que eu quero para a tua tarefa. Anota a tua tarefinha. Tu tem que fazer essa tarefa para a aula fazer sentido amanhã, gente. Tá? Tu tem que fazer essa tarefa. É gastar meia horinha em casa, nem isso. Fala, a força resultante no sistema AB é 40, eu concordo. No sistema todo. Não te apavora o pulinho que a gente deu, a gente vai voltar, tá? Nas outras matérias. Página 46. Página 46, exercícios 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 6 primeiros exercícios. É o que eu quero que tu faça para amanhã. Só isso vai ser uma puta revisão para essa aula de hoje. Agora vamos respirar e vamos revisar matemática. Vamos fazer uma super revisão de matemática.